Cara, o Reuter Paul Bell, um dos maiores gurus aí do marketing digital, ele fez um lançamento de mais de 100 milhões de reais prometendo te deixar rico rápido com SaaS. 3 dias depois, um dev genial chamado Yuri hackeou a plataforma dele, ele conseguiu acessar os dados de todos os leads e ainda conseguiu acessar aulas secretas que ninguém mais conseguia. Nesse vídeo eu quero trazer a minha opinião sincera sobre o assunto e como você pode se blindar aí, tanto dessas falsas promessas quanto de um SaaS inseguro. E se você não me conhece, cara, meu nome é Gabriel Rabelo, eu atuo como engenheiro de software há mais de 7 anos e eu tô construindo um SaaS do zero. E sim, o mesmo SaaS que os gurus estão prometendo te deixar milionário. E não, eu ainda não sou milionário, mas através da tecnologia eu já consigo dar uma vida boa e estável para minha família e viver a vida que eu sempre quis, né? Inclusive eu tô na praia aqui, me desculpa se tiver um barulho aí de mar. Olha essa bichinha mais ou menos aqui, galera. E para começar a falar desse tema, mano, eu tenho que abordar por que SaaS, por que esse tema tá tão falado nesses últimos tempos e por que esses gurus enormes aí como o Reuter estão apostando todas as fichas em ferramentas de SaaS, né, e também em app builders de IA. E pô, se você não sabe, cara, SaaS significa Software as a Service. Basicamente igual a Netflix, né? Geralmente funciona como uma recorrência. Você paga um valor X todo mês e você tem acesso àquela ferramenta que facilita a sua vida, né? Ou resolve uma dor sua. Enfim, né, mano? Por quê? Por que que tá todo mundo apostando todas as fichas em IA e em SaaS? Porque, cara, acho que não é novidade. Você deve saber que a IA, depois da internet, ela é a maior revolução humana já inventada. E o que acontece, mano, é um fator óbvio. A barreira de entrada para tu criar algo diminuiu, assim, drasticamente quando a IA surgiu, né? E principalmente com esses app builders aí, como Lovable, como Bolt ou como a Lazy IA do Reuter, né? Ou seja, cara, hoje basicamente com umas 3, 5 palavras tu consegue criar um software do zero. Mas o que eu quero te alertar aqui, cara, é que isso não significa que ele vai vender. E isso não significa que ele tá seguro, mano. E pô, de fato, essa é a maior transferência de riqueza da história da humanidade. Inclusive, essa é a minha mensagem aqui no meu canal. Eu falo que todo mundo deveria acessar essa nova oportunidade. Mas não significa que seja fácil, mano. E sim, é verdade, a IA tornou tudo mais simples, mas ainda assim não é fácil. Enfim, eu assisti o lançamento dele, né, esse que vazou todos os dados, né, que esse dev genial, hein? Inclusive eu indico que você assista esse vídeo, cara, que tá muito bom. E mostra claramente o problema que a gente vai ter nessa nova era, né, cara, de um monte de SaaS porco, um monte de SaaS inseguro, dados sendo vazado. Enfim, eu achei bem bizarro de caro, né, é um investimento de mais de R$ 2.000 para você ter acesso ao curso dele. Só que aí ele dá todo um discurso, né, falando que esse valor que você investiu vai ser devolvido em créditos para tu usar no app builder dele. E é óbvio, né, o Reuter não é bobo nem nada, ele sabe que o game é valuation, cara. Quanto mais pessoas usando o SaaS dele, mais isso vai valer e mais ele pode vender por milhões ou talvez bilhões. E esse é o primeiro ponto que eu queria te alertar, mano. Eu não sei se tu comprou ou não. Inclusive, deixa aqui nos comentários se alguém da nossa bolha aqui de dev, de pessoas que estão construindo coisas com IA, comprar o curso dele, eu quero saber isso. E, mano, pra começar, não faz sentido você ficar preso na ferramenta dele, que é a Lazy, porque você tem N ferramentas aí de graça. Cara, você tem o Lovable, você tem a própria IA do Google, né? Se você acessar aí o Google AI Studio, você consegue criar um app de graça e ilimitado. Você tem um cursor, né? Se você é dev, você já deve usar. Eu particularmente uso todo dia. Enfim, mano, como tu acha que tu vai ficar milionário com um cara desse criando um SaaS, sendo que a própria plataforma dele tá exposta, né? Imagina o que vai surgir desses alunos, mano. Tudo isso por um erro básico e besta. O cara simplesmente não ativou a política de RLS, que é basicamente o que define ali, né, as diretrizes de segurança de um software. E se você é programador que nem eu acho que isso é até bom pra gente, porque a demanda vai crescer ainda mais, vai ter um monte de gente pedindo pros programadores consertarem, né, a cagada que eles fizeram. E tipo assim, tu tem que arriscar sim nessa nova era, mano, mas tu não pode achar que é uma brincadeira que vai ser fácil. E pô, eu tenho um SaaS de assistente financeiro que funciona direto pelo WhatsApp, né? Eu já tô há 3 meses construindo o Zenflow, cara, e eu tenho experiência técnica, eu tenho uma bagagem, e eu posso dizer, cara, com convicção e com clareza aqui, construir um software bom, robusto e que funcione, que vende, cara, dá muito mais trabalho do que qualquer vaga CLT como sênior. Porque, mano, o código, quando você tá criando um SaaS, né, o como ali, a plataforma feita, cara, é só 20% do processo, ou nem isso. Porque, cara, você tem que pensar em muitas outras coisas. Você tem que ter muito claro ali a dor que você está resolvendo, o público exato que isso atinge, né? Você tem que ver o brand aí, a marca da sua startup, do seu SaaS. Você tem que entender um pouco de marketing, de copy, enfim, é muitas coisas de gestão.
Então, cara, o meu objetivo é te alertar aqui, cara, que não vai achando que vai ser fácil, que você vai ficar milionário rápido. Isso não vai acontecer. O máximo que você vai tomar é um processo por subir coisa porca no mercado. Enfim, mano, eu já falei aqui. De fato, essa é uma oportunidade incrível se tu quer mudar de vida. Hoje você tem inúmeras ferramentas que podem te ajudar, cara. Mas o que tu não pode perder é teu senso de responsabilidade, mano. E pô, eu como programador sênior, cara, eu não escrevo mais código na mão. Eu basicamente peço pra ela fazer. Mas no final do dia, cara, eu sou responsável pelo que ela tá gerando, entendeu? A IA só cospe o output ali, o input é eu que dou. As diretrizes e o comando é eu que dou. Isso muda tudo, cara. Se você não entender isso, não vai dar certo, tá? Não adianta. E enfim, mano, é basicamente essa a mensagem do vídeo, tá? Não tente buscar um atalho mágico. Faça as coisas do jeito certo e com responsabilidade. Que aí sim, cara, você tem chance de ter ótimos frutos aí nisso, tá? E pô, se você quer aprender de verdade a criar um software do zero, então me segue aqui porque é só o começo, mano. Eu vou trazer muito mais de como eu desenvolvi meu SaaS, como eu cheguei nessa ideia e como eu cheguei na solução, né, pra resolver essa dor. Enfim, sem papo de guru também, tá? Eu vou mostrar os meus erros pra que tu não erre também. Rapaziada, é isso. Eu vou deixar um vídeo aqui meu relacionado, falando por que você deve criar um SaaS nessa nova era. Mas não se esqueça desse vídeo aqui e garanta que seu SaaS resolve uma dor real e que ele tá seguro, tá? E tamo junto, rapaziada. Vou aproveitar esse fim do dia aqui, curtir essa visão aqui mais ou menos.